Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre como fazer uma reeducação alimentar. Então eu vou falar de uma forma genérica, claro, cada caso é um caso, então você tem que analisar a sua realidade, beleza? Eu fiz algumas anotações para me ajudar a lembrar aqui e tal, provavelmente vou esquecer de algumas coisas, mas vou dar o básico aí para você também reestruturar a sua vida. Eu não sei em que grau você está, nem de conhecimento, nem de teste no seu próprio corpo e tudo mais. Então eu venho fazendo vários testes no meu corpo, na minha saúde, vários com acompanhamento, vários eu faço por minha conta através dos meus estudos mesmo. Então, eu estou nessa caminhada já há um tempo, não sei há quanto tempo você está na sua caminhada, tá bom? Então, às vezes, algumas informações que eu vou passar aqui, se você sabe pouco do assunto, talvez algumas informações te gerem estranheza, vamos dizer assim. Mas, com o tempo, conforme você vai pesquisando, talvez algumas coisas façam sentido para você. De novo, acho importante avisar que cada indivíduo é único e está passando por uma situação, seja está passando por alguma doença ou não, mas tem as suas individualidades. Então, você vai ter que pegar um panorama geral e de repente encontrar dentro da sua individualidade o que dá para fazer e o que não dá. Vou falar alguns pontos sobre isso ao longo do vídeo para você entender, tá? Então vamos lá. Eu vou falar algumas coisas que eu mesmo já fiz ou eu faria, indicaria para alguém e tal, se ela quisesse fazer algumas mudanças. A primeira coisa é que eu retiraria ou pelo menos reduziria muito alguns itens, entre eles açúcar. Então, não só o açúcar refinado, tem outros açúcares também que eu pelo menos diminuiria a quantidade, mesmo que falem, o demerara, o açúcar mascavo, eles têm mais minerais, mais vitaminas, de fato é verdade, então eles são melhores do que os açúcares brancos, tá? O açúcar refinado, mas mesmo assim é um açúcar que foi um pouco processado. Não é o açúcar natural, por exemplo, da fruta, né? Então ele passou por um processo. Isso significa que ele vai afetar o seu organismo de uma outra forma. Ele vai gerar mais pico glicêmico, por exemplo, tá? Então, algumas coisas eu mudaria e o açúcar é uma delas. Eu retiraria o açúcar ou diminuiria muito. Eu, por exemplo, não consumo esses açúcares, nenhum deles. Eu consumo o açúcar da fruta, eu como a fruta. Ou eu faço uma vitamina, ou eu faço um suco sem coar, nem nada. É um suco verde e tal. Mas eu prefiro então o açúcar da fruta, se eu estou sentindo a necessidade de açúcar, claro. Laticínios eu também tiraria, já tirei da minha vida e tal, mas eu tiraria. Glúten também, então alimentos, principalmente os alimentos que contêm muito glúten, eu tiraria, mas testaria até tirar o que contém glúten, mesmo que menos, tá? Ultraprocessados não preciso nem falar, né? Que são aqueles que passam por muitos processos, que tem um monte de nominho ali de ingredientes no rótulo do alimento, né? Então um monte de coisa que nem você nem imagina o que é, se você pelo menos não é da área de alimentação, de química, bioquímica, alguma coisa do tipo. Às vezes você nem imagina o que é isso aqui, né? Então alimentos ultraprocessados são comuns de ter um monte de nome que a gente desconhece. Embutidos, as carnes embutidas, né? Que são peito de peru, presunto, que mais? Salame, mortadela, um monte dessas coisas, salsicha, enfim, um monte dessas coisas eu tiraria, tá? E também os farináceos, eu diminuiria ou eliminaria os farináceos também, pelo menos diminuir. Cortaria frituras, principalmente não, incluindo também aquelas feitas na air fryer. Por que a air fryer? Tá. Então vamos explicar um pouquinho disso. Porque quando a gente usa temperatura alta, e não é só air fryer, pode ser no forno, tá? Então temperaturas altas, elas transformam muito o alimento e aí gera um processo chamado de glicação, que é quando você pega uma molécula, você pega não, né? No calor e tal, isso acontece no alimento, mas também pode acontecer dentro do seu próprio corpo, por exemplo, se você consome muito açúcar, tá? Mas o que acontece? Uma molécula de glicose junta com um aminoácido, que é um pedacinho da proteína, tá? Um monte de aminoácidos forma a proteína.
Então, a molécula de glicose ali, que vem do carboidrato, do açúcar e tudo mais, a molécula de glicose vem e junta com a molécula de proteína. E isso quebra a função da proteína, então ela não consegue mais fazer o que ela deveria fazer. Só que isso se torna tóxico. Então você estaria ingerindo um alimento tóxico, tá? Claro, virou moda, a air fry, um monte de gente defende e tudo mais. Eu, Tarso, particularmente não curto, tá? Mas aí vai de você e tudo mais, e acho que você deve sim fazer suas pesquisas. E é aquilo, tudo que eu falar aqui, ou tudo que outras pessoas falam em qualquer lugar, até mesmo dentro do consultório, ou seja médico, nutricionista, na internet, o que for, sempre tem pessoas que pensam diferente, tá? Então, na área, acho que nenhuma área, na verdade, as pessoas pensam tudo igual. Mesmo profissionais que pesquisam. Então, não é porque pensam diferente que são necessariamente ignorantes, porque tem aquele discurso de, vai estudar. Quando a pessoa fala, vai estudar, é assim, vai estudar até você pensar igual a mim, né? Só que isso não funciona, porque você pega dois profissionais, que às vezes são dois profissionais muito gabaritados, que estudam muito, mas pensam diferente em alguns assuntos ou em vários assuntos, tá? Então você vai sim encontrar pessoas que pensam diferente de mim e que pensam diferente de um monte de gente. Pessoas que defendem um monte de coisa que eu não defendo. Então você vai ter que fazer a sua caminhada, tá? Não é nem para você ouvir tudo que eu falo aqui como se fosse uma lei. Então você faz as suas pesquisas. E os seus testes também. E eu acho que nem de nenhum profissional, pode ter o diploma que for, nenhum profissional tem todas as respostas e a verdade absoluta do universo, mesmo do universo da saúde, tá? Então faça as suas pesquisas. Então, na minha visão, frituras eu diminuiria absurdamente ou até tiraria. Cortaria docinhos, chocolates, não sei o que, tal, eu cortaria ou diminuiria muito. Então, se você gosta, tente pegar os mais saudáveis, por exemplo. Dá para fazer doces saudáveis, dá para fazer doces crudívoros. Posso colocar receitas aqui depois, se você quiser. Deixa nos comentários que você gostaria de receitas mais saudáveis de doce, que aí eu tento trazer esses tipos de conteúdo também. Então aqui é só informação, mas eu posso trazer mais receitas, essas coisas do que fazer para substituir, tá? Então chocolate, se você quiser comer chocolate, eu tentaria chocolate mais saudável, chocolate vegano, que não vai ter laticínios e tudo mais, chocolate mais amargo, ou tentaria fazer coisas mais em casa, usaria lá cacau 100%, esse tipo de coisa. Então você consegue fazer essas mudanças, tá? Obviamente, várias mudanças vão gerar estranheza no seu paladar, porque você não está acostumado, você foi acostumado com alguma coisa e agora você precisa mudar. E isso leva um tempo, principalmente se você foi acostumado com muita coisa doce, mudar isso gera uma estranheza. Então, agora o que eu faria também, aumentaria frutas, verduras e legumes, tanto o tamanho das porções como também a variedade dos itens. Oleaginosas também, as oleaginosas a gente tem que tomar um pouco de cuidado se a gente comprar a granel principalmente, porque o método de armazenamento pode também gerar fungos, e aí fungos vão gerar problemas também, tá? Então, mas eu aumentaria oleaginosas, gorduras saudáveis como coco, abacate e tudo mais. Brotos, então pensaria do que fazer de broto, o que dá para comprar de broto, o que dá para fazer em casa de broto, tá? Brotos germinados e tal, os germinados dá para fazer também. Alimentos fermentados, kombucha, kefir, chucrute, iogurte de coco fermentado, não é aquele iogurte que você compra no supermercado, então você fermenta em casa, vegetais fermentados e tudo mais, porque os alimentos fermentados vão te ajudar na microbiota, tá? Eles são ricos em probióticos e cada um vai ter um tipo aí de cepa, vamos dizer assim, um tipo de categoria de bactérias saudáveis. Então, alimentos fermentados diferentes vão gerar quantidades diferentes, cepas diferentes e tal. O que mais? Aumentaria a ingestão também de alimentos crus. Tem gente que não gosta muito da ideia de alimentos crus, também depende da digestão e tal. Então, teria que pensar nisso. Por isso que eu digo que as coisas são muito individualizadas, que eu vou falar um pouco sobre isso, tá?
já já. E também colocaria leites vegetais. Como eu disse, não colocaria laticínios, eu tiraria os laticínios e colocaria os leites vegetais. Quais leites vegetais, Tarso? Porque normalmente se fala muito no leite de soja, né? Principalmente que tem algumas marcas famosas aí que focadaça em leite de soja, mas você pode fazer na sua casa e não precisa ser leite de soja, pode ser leite de outras coisas, leite de amêndoa, de castanha de caju, de castanha do Pará, de macadâmia, de aveia, leite de coco, dá para fazer um monte de coisa. Tá? Então você pode fazer leites vegetais e recomendo ainda que você faça essa variedade, não fique só em um, faça essa variedade. Dá para fazer leite de gergelim, então faça essa variedade. Alguns você vai gerar vai sentir mais estranheza do que com o sabor do que outros, obviamente. O mais gostosinho, mais facinho de conseguir gostar, por exemplo, na minha visão, acho que é o de castanha de caju. Né? A castanha de caju é bem fácil de gostar, ela é docinha e tal. Um que gera estranheza, por exemplo, é o de gergelim, ele é mais forte e tal. Só que ele é rico em cálcio também. Então, algumas coisas que você pode fazer para melhorar isso, o sabor. Você pode colocar frutas, então você não precisa tomar puro. Você vai lá e coloca frutas. Você pode colocar um cacau, pode colocar frutas, pode colocar alimentos mais doces, por exemplo, tâmara, ameixa, tudo desidratado, né? Então você pode colocar isso também, vai ficar bem mais doce, vai ficar mais calórico. Então, assim, reeducação alimentar também depende muito da sua realidade, porque se você estiver precisando emagrecer, por exemplo, não seria recomendado você fazer uma reeducação alimentar e colocar muitos alimentos calóricos, a não ser que você coma pouco calórico, mas mais fibras e tudo mais, porque aí pelo menos reduz um pouco, né? Mas se você quer emagrecer, colocar muitos alimentos calóricos vai ser complicado para você. Mas eu não estou falando aqui que é uma alimentação para você emagrecer, não estou nem passando cardápio nem nada, né? Isso aí, ou você faz o seu, ou você procura um profissional para te auxiliar nesse ponto aí. Mas o ponto é isso, é começar a ter outra mentalidade em relação a você e a alimentação. Então você vai reorganizar, começar a comer mais. Igual o Guia Alimentar, tem o Guia Alimentar de 2014, que ele ainda funciona, ele ainda não foi atualizado assim a ponto de ser substituído, que ele recomenda que a gente coma alimentos mais in natura ou minimamente processados. E essa deveria ser a base da alimentação. Então esse é o ponto, pelo menos isso. Então começar a largar os ultraprocessados, os embutidos, os laticínios. Tem gente que é super a favor de laticínios, tá? Eu não sou, então aí vai desse ponto. E depois a gente pode refletir sobre esse tema, que é um tema mais filosófico, vamos dizer assim, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas elas querem ouvir, elas procuram pessoas que falem aquilo que ela já quer ouvir. Por exemplo, digamos que ela seja viciada em Coca-Cola. Ela não quer ouvir de um profissional que ela não deveria tomar Coca-Cola. Ela quer ouvir de um profissional que fala: não tem problema você tomar Coca-Cola, é só reduzir. Então o profissional que fala: olha, a Coca-Cola faz muito mal para você, ela não vai gostar e ela vai meio que tapar os ouvidos para ouvir essa pessoa. Entendeu? Então acontece muito isso com várias outras coisas. É com o cafezinho, é com o leite, é com o glúten. Tem gente que quer continuar com um monte de coisa e não quer nem fazer o teste. Várias pessoas que eu já vi recomendando ou não recomendando algo, por exemplo, não, pode tomar laticínio sim, pode tomar leite e tudo mais, não tem problema. Aí você vai perguntar para essa pessoa: tudo bem, você está indicando, mas você já ficou pelo menos 3 meses sem tomar? Para analisar o seu corpo, não só sem tomar, né? Sem consumir nada de laticínio. Você já ficou pelo menos 3 meses? A pessoa nunca ficou. Então é complicado, algumas pessoas nunca fizeram o teste. Por exemplo, algumas pessoas falam mal da alimentação vegetariana, mas elas nunca ficaram 6 meses, 1 ano vegetariano para analisar como é que funciona. Porque você não vai analisar isso num mês só. Não vai. Até porque você desconhece um monte de coisa, desconhece como seu corpo responde a essas coisas, desconhece um monte de receita. Então, você não vai analisar friamente em um mês. Né? Você passou uma vida consumindo uma alimentação onívora, em um mês você consegue ter uma noção de como é uma alimentação vegetariana de fato? Como é no seu corpo, né?
Ou você leu livros e os livros falaram que não deveria ter alimentação, então agora você está recomendando. Então esse é o ponto. Por isso que eu não acredito muito em só ouvir, eu gosto de testar em mim. Mas o que eu testo em mim não significa que é bom para você. Você tem que fazer os seus testes, tá? Como eu também estudo o assunto, muitas coisas eu quero testar em mim e não importa muito a opinião dos outros. Outras coisas eu vou buscar ajuda e informação de outras pessoas que sabem mais do que eu naquele assunto e pode me auxiliar. E aí, ainda assim, eu vou testar e ver como é que está funcionando no meu corpo. Ou até ouvir a opinião de outras pessoas que testaram aquele tipo de coisa, aquele tipo de ideia, e ver como é que está funcionando para essa galera toda. E vou observando e vejo se faço o teste ou não, tá? Então aqui eu falei algumas coisas gerais. Eu recomendaria também que você comesse mais alimentos integrais, esse tipo de coisa, né? Eu faria pelo menos isso. Agora, o que você acha? Por exemplo, arroz integral, não sei se você gosta ou não. Tem o arroz integral comum, tem o arroz preto, né? Arroz negro, que chama, o arroz vermelho. Tem vários tipos aí. Então, já ajuda. Você pode comer uma variedade também de tubérculos. Enfim, dá para você fazer uma boa mudança sem você precisar ainda de uma coisa muito restrita, né? Mas, de novo, aí entra a particularidade do seu caso. Vou te dar um exemplo. Se você está passando por uma situação de saúde onde a liberação de histamina é um problema, você vai diminuir ou ter que cortar certos alimentos. Exemplo, às vezes alimentos cítricos, às vezes alimentos fermentados e às vezes até suplementos, tá? Por exemplo, a espirulina pode ser um problema para quem está com problema com histamina, a vitamina B3. Então tem algumas coisas que podem afetar. Você vai ter que analisar isso aí. Por exemplo, às vezes você não está com problema com histamina, você está hiperfermentação no seu intestino, então você vai ter que reduzir alimentos que podem fermentar, né? Então, por isso que eu digo que é muito individual, tem que ver a sua realidade. Mas eu não acho que é muito individual o básico, que seria diminuir ou cortar absurdamente os ultraprocessados, os embutidos, e aí testar também, se você quiser, né? Eu faria isso, mas aí se você quiser, retirar glúten, retirar laticínios, retirar os açúcares ou diminuir muito e retirar pelo menos o açúcar branco, retirar totalmente. Não consumir adoçantes, tá? Na minha visão, eu não recomendaria adoçantes, mas aí tem gente que recomenda, né? Então, de novo, vai de cada um, quem você quer ouvir, o que você acha que faz sentido para você ou não. Para mim não faz sentido eu ficar atrás de adoçante. Eu não sinto que preciso disso e faz anos que eu não consumo nem mesmo o açúcar refinado, nem nada do tipo, e eu não sinto a menor falta. Quanto mais falta de adoçante, né? Então, aí que tá, vai mudando o estilo de vida, você vai sentindo cada vez menos falta dessas coisas. Então, se você está num estágio muito viciado, você vai até se assustar com certas pequenas mudanças, porque vai te impactar legal, assim, de sabor, né? Você vai falar, meu Deus, eu estava acostumado com isso, sei lá, com café, com 6 colheres de açúcar, de repente é para eu, no máximo, tomar café com 2, só essa mudança de café com 2, se você consumir as 6, você já vai entrar em choque, você vai falar, meu Deus, está horrível esse café. Então, é questão também de acostumar e ser persistente nessas fases mais chatinhas, vamos dizer assim. Não considero nem difíceis. Algumas coisas são mais difíceis de fato, mas algumas fases são chatinhas. Depois que você passa essa parte chatinha, você avança bastante. Tá, então aqui são só algumas dicas de reeducação alimentar. Acho que tem muita coisa que dá para falar. Por exemplo, básico, eu evitaria sucos de frutas, principalmente sucos processados, onde eu comprei de caixinha, mesmo aquele integral de uva super bom, eu evitaria isso. Se eu quiser realmente fazer algum suco em casa, eu faria em casa e não coaria. Tá? Então daria preferência ainda para vitaminas ao invés de sucos, enfim. Então você pode fazer algumas coisas. Outra dica que eu vou dar aqui para quem quer fazer uma reeducação alimentar. Você pode também pensar na sua forma que você vai se alimentar. Por exemplo, comendo, você vai fazer um almoço. Comece comendo pelos alimentos com mais fibras
e menor índice glicêmico. Então você poderia pensar na salada, certo? É broto de feijão, é rúcula, é couve, é repolho, é um monte de coisa. Então você pode pensar na sua salada aí com um índice glicêmico baixíssimo e que daria para você colocar já bastante fibra. Depois parte para a proteína. Não vou entrar aqui na questão se você deve comer proteína animal ou vegetal, né, leguminosas e tudo mais. Então, por enquanto, não vou falar desse assunto neste vídeo, mas seja qual for a proteína, daria preferência para a proteína antes dos carboidratos. Mesmo que você vá comer, sei lá, macarrão, arroz branco e tudo mais, mesmo isso, comeria as proteínas antes. E depois você parte para o carboidrato. Por quê? Isso já vai diminuindo a absorção do carboidrato. Então não vai te gerar pico glicêmico, já vai dar mais saciedade, porque já vai ter mais fibras e mais proteínas. A proteína é mais difícil de digerir, seja de vegetal ou de origem animal. A molécula de proteína é mais difícil de digerir. Então, já vai te dando mais saciedade. Quando você chegar no carboidrato, é possível que você até come menos. Mas mesmo que você coma a quantidade que você já ia comer, a absorção será menor do que se você comesse primeiro o carboidrato. Pelo menos vai te gerar menos pico glicêmico, tá? Então já são estratégias para você ir adotando no seu dia a dia e fazendo algumas mudanças e tudo mais. Acho que tem bastante coisa aqui, já dá para você pensar, começar os ajustes e ir testando na sua vida. Então só a quantidade de teste aqui, você já passaria uns bons meses fazendo esses testes. Tá? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, se gostaria de ver tipos de receitas, ideias de, sei lá, café da manhã, almoço, janta, ideias principalmente que eu sou vegetariano, né? Caso você ainda não saiba, aqui no canal eu já falei um pouco sobre isso, eu sou vegetariano estrito, então se você quiser ideias desse tipo de coisa, eu posso dar ideias de algumas receitas. Então não posso dar ideias de receitas com itens de origem animal, porque eu não consumo, mas aí você pode, se você consome, você pode fazer as devidas substituições do que eu falar, tá? Mas é isso aí, se tiver ideias, sugestões, coloca aí nos comentários que eu posso trazer mais conteúdo. Certamente esqueci de vários que daria para a gente pensar, né? Aliás, dentro da reeducação alimentar, ainda dá para a gente falar de itens que parecem que não tem a ver, mas tem a ver. Por exemplo, sono, a ingestão de água, quantidade de sol que você toma, quantidade de vezes que você pisa na grama ou entra em contato com a natureza, que a gente chama isso de aterramento, que em inglês chama grounding, se eu não me engano. Enfim, um monte de coisa que dá para você fazer isso, sem falar também na gestão do seu estresse, na gestão da sua questão emocional, tudo isso influencia também a sua digestão, enfim. E acho que é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu posto e compartilha com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.